Meu amigo, minha amiga, bem-vindo. Bem-vindo para mais uma aula. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História. E hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Qual? Luterana. Lutero. Tá legal? Vamos nessa. Lutero não foi a primeira pessoa a questionar o Papa, a Igreja e o comportamento do clero. Esse tipo de questionamento aconteceu muito antes. Podemos aqui citar movimentos da Baixa Idade Média que questionavam a autoridade papal, sacramentos, corrupção do clero, enfim. Lutero não foi o primeiro. O objetivo de Martinho Lutero não era provocar uma divisão na igreja. O objetivo seria moralizar o clero. Para Lutero, a igreja se perdia em uma crise moral. No caso da reforma luterana, existem causas externas e internas, influências externas e internas. Vamos nos concentrar nas influências internas. Primeira, a venda de indulgências. A venda de indulgências incomodava e muito Lutero. Lutero criticou abertamente a venda de indulgências. Entenda que vender indulgências é negociar o perdão, a salvação da alma, a absolvição dos pecados. A grande questão é que o Papa Leão X, naquele mesmo momento, estimulava a venda de indulgências. A venda de indulgências era uma ferramenta papal para financiar a construção da nova Basílica de São Pedro. Por isso, Lutero criticou o próprio Papa. Um outro agente interno é a simonia. Simonia significa negociar coisas sagradas. Exemplos: vender cargos eclesiásticos, simonia. Negociar relíquias sagradas, supostas relíquias sagradas, simonia. Membros eclesiásticos no Sacro Império Romano Germânico, em pleno século XVI, negociavam leite de Maria, lágrimas de Maria, suor de Jesus, sangue de Jesus, espinhos da coroa de Cristo, pedaços da cruz de Cristo. Para Lutero, esse comportamento era um abuso da fé. Lutero condenou a simonia. A simonia impulsionou a ação de Lutero. Lutero era contra o nicolaísmo, o fato de membros eclesiásticos terem diferentes mulheres e filhos. E outro ponto: Lutero questionava a crise moral. Para ele, crise moral era o abismo entre o que era ensinado e o que era praticado. A distância entre discurso e prática. Por isso que há pouco eu falei, o objetivo de Lutero seria a moralização da igreja. Lutero organizou as suas críticas em 95 teses, teses que foram colocadas na porta da igreja de Wittenberg. O Papa foi alvo dessas críticas. O pensamento luterano se amparava na predestinação e na fé. A fé seria o sinal da salvação. Houve uma reação papal. O Papa Leão X enviou uma bula a Lutero. Lutero deveria se retratar, recuar em suas críticas. Isso não aconteceu. Sendo assim, Lutero foi excomungado. Em 1521, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, aliado do Papa, convocou uma assembleia para julgar Lutero. É a Dieta de Worms. O imperador
imaginava que Lutero aproveitaria o momento para se retratar, para recuar. Isso não aconteceu. Na verdade, Lutero aproveitou o momento, aproveitou a oportunidade para reforçar o seu pensamento, reafirmar as suas convicções. Naquele momento, boa parte da nobreza alemã se identificou com os ensinamentos de Lutero. Boa parte dos príncipes alemães se aproximou de Lutero, dando a ele proteção militar. Isso ajuda a entender porque, embora condenado pela Dieta de Worms, não foi punido. Não foi punido, pois recebeu a proteção da nobreza alemã, dos príncipes alemães. Corria naquele contexto o movimento anabatista, que foi liderado por Thomas Müntzer, um seguidor de Lutero que acabou radicalizando as suas ideias. Os anabatistas defendiam que os camponeses eram os verdadeiros herdeiros das terras do Sacro Império. O movimento foi condenado, inclusive pelo Lutero, e os príncipes alemães perseguiram os anabatistas. Em 1555, Lutero já havia falecido, foi feito um acordo entre o Sacro Império Romano-Germânico e os principados. Um acordo entre o imperador e os príncipes alemães. Trata-se de um acordo de paz, tolerância religiosa, liberdade religiosa, paz de Augsburgo. Se algum dia você se deparar com essa expressão, paz de Augsburgo, foi a liberdade religiosa, a tolerância religiosa instituída no Sacro Império Romano-Germânico. Para encerrarmos a discussão, vamos passar rapidamente pelos princípios luteranos, pelos preceitos luteranos, ensinamentos de Lutero. Primeiro, verdade religiosa encontrada apenas na Bíblia. Segundo, fé como sinal da salvação. Terceiro, eliminação do celibato, eliminação de imagens sagradas, a iconoclastia luterana. Livre interpretação bíblica, algo que a igreja condenava. Tradução da Bíblia do latim para a língua local. Subordinação da igreja ao Estado. E só mais um princípio. Dos 7 sacramentos defendidos pela igreja, Lutero sustentou 2: batismo e Eucaristia. É isso aí, companheiros. Gostaram da aula? Deixe o like. Comentários. Em caso de dúvidas, os links estão na descrição. Visite constantemente o canal Brasil Escola. Ele irá te amparar em qualquer desafio de prova. Beleza? Até a próxima!